20. Assim mesmo. Bora lá. Mais uma aula para vocês sobre disciplina. Aula de número 4. Falando sobre disciplina. E hoje o maior fator importante para você que me ouve, esse horário, você vai me ver e me ouvir outro horário também, é que a disciplina é um conceito formado por vários fatores, inclusive sobre o hábito e também, inclusive, sobre você ser dotado de hábitos. Repara que nosso cenário hoje está diferente, né? Antes estávamos com fundo escuro, preto. Hoje já está claro, né? E também marmorizado. Aqui temos o nosso computador. Já acrescentamos também um reloginho. Aqui está a minha água. Então, depois de todo o expediente, depois de ter acordado o horário que nós acordamos, bem cedo, amanhã também, eu estou aqui para colocar em prática o que eu estou falando todos os dias sobre hábito e também sobre a disciplina. Essa aula 4 aqui, nós estamos montando o próximo fator sobre você entender o que é disciplina. A disciplina, a aula passada eu falei sobre o triângulo, né? Chamado triângulo amoroso da disciplina, que é de primeira instância. A recompensa começa aqui em cima, né? Aqui está o gatilho e aqui está o hábito. Então, hábito, recompensa e gatilho, hábito, recompensa e gatilho. E aí forma o ser humano. O ser humano é dotado disso. Ele é dotado de padrões, ele é dotado de hábitos, ele é dotado de resultados, ele é dotado de gatilhos. Então são 4 pontos: hábito, gatilho, recompensa e padrões. Tudo que você faz, você está enquadrado em padrões. Não, Gabriel, eu não tenho padrão nenhum. Tem sim, você é dotado de padrões. A roupa que você usa, o estilo que você se veste, o modelo do dia a dia, como você se comporta, tudo isso é padronizado. Por quê? Senão você não vai se encaixar em lugar nenhum. E normalmente o ser humano ele é dotado de padrões para poder se encaixar. Aonde ele trabalha, a casa dele tem padrões. Aonde você vende, com quem que você se comunica. Então tudo isso dota todos os padrões que você precisa para poder caber em alguma tribo. O interessante é que, seguindo disso, você vai perceber que tudo que você fizer, você tem que adotar padrões. Até para não fazer nada, isso é um padrão. É chamado de padrão preguiçoso. Aquele que não faz nada, aquele que só quer que as pessoas façam por ele, só quer viver às custas dos outros, né? Então é chamado de sanguessuga. Então a disciplina, ela adota todos esses fatores, construindo ou desconstruindo, não fazendo nada. Isso tudo são padrões. Uma das coisas que eu percebi, que as pessoas também me perguntam, é sobre se dentro do treinamento, da atividade física, as pessoas adotam padrões, né, e hábitos, como criar uma disciplina para poder fazer atividade física. Atividade física, para você treinar, eu falei numa aula, né, na aula de ontem, na aula 3, que atividade física, você tem que entender o porquê você está fazendo aquilo. Então, o porquê que eu faço atividade física? Se você não entender isso, existe uma métrica dentro do seu cérebro que ele vai especificando para você. Essa palavra é tão difícil, né? Falei até em chinês agora. Ele vai especificando para você o que é o exercício físico. O exercício físico, a construção dele é mínima. Vamos lá. Para você construir um prédio, você constrói de bloco em bloco. Ou uma casa, ou um muro, o que for. Você vai por partes. Por quê? Porque o ser humano, na sua força física, não precisa ficar pegando algo mais de 20 quilos para poder colocar, cimentar. Então inventaram blocos, e os blocos são padronizados. Falando de padrões, os blocos sendo padronizados, você vai ver que eles têm um tamanho, né, tudo certinho para caber naquela fileira. Então eles é dotado em um hábito. Aquilo é um hábito. Porque aí padroniza tudo. Então você tem uma referência do que é aquilo. Se é uma parede, a referência é ser uma parede. Se essa parede tem um certo tipo de buraco, de ângulo, então são janelas e portas, e passagens, fendas e por aí vai. Então é um padrão de parede. Aí tem seus modelos e tudo mais. Porém, é sempre dotado desses blocos, a maioria deles. Então, para que você tenha uma referência sobre isso. A casa, de bloco em bloco, ela é construída. O treino é a mesma
É do mesmo padrão, mesma circunstância e também a mesma direção. Então, quando você vai começar a treinar, fazer atividade física, só tem uma coisa neste mundo, até hoje eu não sei o que é, mas eu devo ter falado na aula 1, que existe um tipo de fator no mundo, e é uma área que tudo que aquela área faz é chamado de treino, as outras áreas não. Então, por exemplo, costureiro, eles não são chamados de treino, mas se você vir para academia e fazer uma atividade, é treino. Se você, antes de você participar de alguma Olimpíada ou de algum fator que compõe atividade física, é chamado de treino. Tudo isso é chamado de treino, mas é só essa área que é chamada de treino. Agora, um arquiteto não é chamado, tudo que ele faz não é chamado de treino. O pedreiro não é chamado de treino. Vou treinar para depois ir lá e ser um pedreiro, por exemplo. Isso não existe. A gente não ouve esse tipo de referência. Somente a atividade física é chamada de treino. Por quê? Porque você vai lá e treina a panturrilha de novo. Na alvenaria, você vai colocar um bloco, no outro dia você não vai colocar o mesmo bloco no mesmo lugar. No exercício físico, você vai fazer o exercício do mesmo lugar, do mesmo membro, não no outro dia, mas 2 dias posteriores. Então é chamado de treino. Por quê? O treino, ele leva um nível de amadurecimento. Tudo na vida leva a um nível de amadurecimento. E principalmente os seus membros, os seus músculos, seus tendões, seus tecidos, seus órgãos, eles são amadurecidos. E o amadurecimento, ele gera dor porque ele precisa de energia. Esse tipo de energia é diferenciada, é transmitido, transfusão. Então ele pega um tipo de energia do seu corpo que metabolizou e aí passa na célula, e a célula faz uma transformação dele para o seu músculo funcionar. E lá nessa casinha que tem o seu músculo, que tem os dendritos, os axônios, né? Que são os axônios. Os axônios são uma membrana que tem, né, na forma do neurônio. Então, tudo isso é informação. A partir dessa informação, eles começam a funcionar. E aí passa por uma cadeia e uma série de fatores até o seu músculo ter esse resultado. Tudo isso aqui está acontecendo muita coisa. Tem bainha de melina, né, que é tudo a estrutura do neurônio. Então, para isso funcionar, tem que ter energia e a eletricidade, e tem que ter água, e também tem que ter outros fatores celulares, senão isso não funciona. Todos os movimentos que você está vendo, o meu cognitivo, tudo isso é eletricidade, a partir da água, a partir do neurônio. E os neurônios, eles não encostam, né? Os axônios deles não encostam, eles são separadamente. Então, entre eles aqui passa a eletricidade, propulsão nervosa. Nenhum deles se encosta, nenhum neurônio seu é encostado. Todos eles são separados. E assim, sucessivamente, no seu corpo todo, a equivalente de 3 a 6 bilhões de neurônios funcionando para que você seja essa estrutura de hábito aí que você é e que eu sou também. E isso leva a nós entendermos o que é uma estrutura de construção. Então, pense no treino, no fator que você vai ter que ir lá repetir todos os dias. Gabriel, é chato? Sim, o seu cérebro é dotado de padrões, eu já disse. Então ele vai achar chato, repetitivo, muita coisa que você ainda não entendeu. Para ele, por que chato? Porque você ainda não entendeu. Na medida que você entender, você vai lá e tem que fazer. Mesmo que for um dia, Gabriel, gosto de treino. Mesmo quem gosta de treinar, assim como eu gosto, eu aprendi a gostar. Isso fez com que muita coisa mudasse, mas vai ter dia que você não vai querer realmente, não quero ir porque eu treino muito, então... Mas não é sobre o treino, é sobre você criar disciplina. Mesmo quando você não quiser, você vai lá e cria. Eu não quero comer esse bolo de chocolate, por exemplo. Você está criando uma disciplina nova. Então isso vai fazer com que você aumente seu nível cada vez mais de... vamos colocar de novo aquele quadro aqui, né? O quadro onde tem um triângulo. Esse triângulo, você vai criando de novo esse hábito, é um novo hábito. Então, eu não tinha costume de beber 2 litros de água por dia. Hoje eu tenho. Então eu vou criando hábitos fragmentados. Então, o meu cérebro ele vai começar a entender isso. Ele vai ver que vai ter um momento do período do dia que eu preciso beber água. Eu vou lá e bebo. A minha função, a minha missão é fazer 3 vídeos por dia. Esse é o momento que eu estou conseguindo fazer esse vídeo, para que você possa entender. Essa aula é uma aula. Você não vai ver nada aqui pulando, firulando, mas você vai entender
que para construir algo precisa ser árduo e constante. Daqui a um tempo nós vamos ver esses vídeos de novo e nós vamos ver a construção dele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você não curtiu ainda, curte, compartilha, tá bom? Para chegar em mais pessoas e assim a página vai crescer. E aí o YouTube vai entender que esse vídeo ele é relevante, beleza? Deus abençoe e fica com Deus.